O título do artigo que escolhemos é Herança Genética e Avaliação do Risco Cardiovascular e Excesso de Adiposidade em Crianças e Adolescentes. As autoras deste artigo é Luciana Quitéria de Moura Santana e Ana Luísa Mansur Custódio Acioli de Mello. Os autores dessa apresentação é Felipe Lara Facin, Felipe Vinícius Batista de Freitas, Luiz Guilherme Evangelista Ubirajara, Matias Alves Silva e Nicole Oliveira Rios dos Santos. A OMS define a obesidade como uma doença crônica prevalente em países desenvolvidos e em desenvolvimento, substituindo preocupações de saúde pública, como subnutrição e doenças infecciosas. O número de crianças e adolescentes obesos aumentou 10 vezes mais nas últimas 4 décadas. Se as tendências atuais persistirem, mais crianças e adolescentes serão obesos do que terão desnutrição moderada ou grave até 2022, de acordo com um estudo do Imperial College London e da OMS. O excesso de adiposidade pode estar associado a alterações da função pulmonar, presença de alterações dermatológicas, alterações posturais e funcionais, alterações dos fatores de risco para doenças cardiovasculares, como elevado colesterol total, elevada lipoproteína de baixa densidade, baixa lipoproteína de muito baixa densidade, elevados triglicerídeos, elevada pressão arterial e elevada glicemia em crianças, aumentando o risco de aterosclerose na vida adulta. Se uma criança estiver acima do peso por um longo tempo, as chances de desenvolver sobrepeso ou obesidade na adolescência e na fase adulta aumentam. Crianças obesas aos 6 anos têm 50% de chance de se tornarem adultos obesos, e na adolescência essa porcentagem é ainda maior, entre 70% e 80%. Portanto, o acompanhamento nutricional desde a infância é essencial para identificar problemas de saúde e iniciar a terapia nutricional o mais cedo possível, aumentando as chances de sucesso. O IMC é usado para avaliar a nutrição infantil, porém não diferencia tipos de gordura ou músculos. Outros índices, como a RCE, são utilizados para medir a distribuição de gordura corporal. A capacidade desses novos indicadores em prever o excesso de peso em crianças ainda é pouco conhecida. Fatores como sexo, idade e etnia também podem influenciar na composição corporal, resultando em limitações no uso do IMC como único parâmetro de avaliação nutricional. A RCE é uma ferramenta sensível e mais acessível que o IMC para detectar riscos à saúde. Um valor maior que 0,5 é sugerido como ponto de corte para identificar o aumento do risco de DCV em diferentes grupos étnicos, crianças e adultos. A RCE pode ser usada para identificar o excesso de gordura abdominal, sendo recomendado manter a cintura menor que a metade da altura. Em crianças em idade escolar, a RCE está associada à presença de fatores de risco cardiovascular. Estudos anteriores apoiam o uso da RCE para identificar obesidade e riscos cardiovasculares em crianças mais velhas. Um estudo foi realizado com genitoras e pacientes internados na Clínica Médica Pediátrica do IMP, em Recife, Pernambuco. Entrevistas foram conduzidas usando um questionário específico e foram medidos dados antropométricos como relação cintura-estatura, circunferência da cintura, circunferência do braço e índice de massa corporal nas crianças e adolescentes. A coleta de dados ocorreu entre novembro de 2018 e junho de 2019, com intervalos sem coleta. O estado nutricional foi avaliado a partir do parâmetro IMC para idade, baseado nas orientações da Organização Mundial da Saúde, OMS, e definidos na pesquisa como baixo peso, score é menor que -2, eutrofia, score -2/+2, e sobrepeso ou obesidade, maior que +2. Foi considerado como ponte de corte para o RCEST, o valor igual ou maior que 0,5 para o risco cardiovascular. Para a CC, na criança e no adolescente foi considerado como excesso de adiposidade P maior que 80, já nas genitoras sendo maior ou igual a 80 cm. Na CB, de excesso de adiposidade foi considerado como P maior que 90. Na RCQ foi considerado como excesso de adiposidade maior que 0,85. Os pesquisadores e acadêmicos de nutrição coletaram dados socioeconômicos, demográficos e biológicos, utilizando um formulário estruturado. As entrevistas foram realizadas com o responsável legal ou acompanhante do paciente, com identificação e coleta de dados antropométricos mediante consentimento. Os pacientes foram classificados de acordo com a raça recomendada pelo IBGE. Os dados socioeconômicos consideram o valor do salário mínimo de 2019 equivalente a R$ 998.
segundo o Ministério do Trabalho. Foram utilizados equipamentos padronizados para coleta de dados, como a balança digital eletrônica pediátrica Wellman, balança tipo plataforma da Filisola, infantômetro, estadiômetro e fita métrica extensível. As técnicas seguiam padrões da literatura. Os dados foram digitados no Excel para Windows e analisados no software estatístico SPSS versão 13.0, com média, mediana e porcentagens. Agora falando dos resultados, a pesquisa ela envolveu 96 crianças e adolescentes de 0 a 16 anos. A maioria dos participantes era do sexo feminino, com idade média de 7,7 anos. E a maioria dos pacientes era do interior de Pernambuco e de raça parda. Os responsáveis pelas crianças tinham níveis variados de escolaridade, com muitos tendo completado o ensino médio ou fundamental. E a renda média das famílias era baixa, indicando que a maioria fazia parte da classe média baixa. Agora, entre as crianças, 28,1% tinham diagnósticos relacionados a problemas endocrínicos, nutricionais ou metabólicos ao serem admitidos no hospital. A maioria nasceu a termo e foi amamentada por uma média de 3,6 meses. Além disso, 16,7% das crianças tinham baixa estatura. Agora apresentando os gráficos. No primeiro, é possível ver a classificação quanto ao risco cardiovascular e excesso de adiposidade em crianças e adolescentes. Já no segundo gráfico, a gente vê o mesmo, só que das mães dos pacientes. Analisando os gráficos, é possível notar que no gráfico 1, a RECEST foi o parâmetro mais sensível a identificar o risco cardiovascular e o excesso da adiposidade nas crianças e nos adolescentes. Já no segundo gráfico, que é o das mães, a CC e a RCS tiveram valores similares em relação ao risco cardiovascular e o excesso de adiposidade. A maioria das crianças tinha um peso adequado, mas aquelas com uma RCS maior tinham mais chances de estar acima do peso. Além disso, houve uma correlação entre a obesidade nas crianças e nas mães, indicando que mães com excesso de peso podem ter filhos na mesma situação, visto que 76,9% das crianças e dos adolescentes que tinham RCS elevado apresentavam genitores que também tinham valores elevados de RCS. Já 50% dos filhos que apresentavam a RCS elevada também apresentavam genitores com RCQ elevado, sendo que quando as genitoras foram classificadas pela RCQ, poucos mais da metade mostrou-se com risco. Na luta contra a obesidade, é importante combater vários fatores de risco, como rápido crescimento na infância, falta de sono, pouco exercício, consumo de bebidas açucaradas, obesidade dos pais, retardamento do crescimento intrauterino, baixo ou alto peso ao nascer, tempo excessivo na frente da TV, insegurança alimentar e baixo nível socioeconômico. Um estudo mostrou que filhos de mães com excesso de peso têm maior chance de serem obesos. Além disso, um estilo de vida saudável das mães pode reduzir significativamente o risco de obesidade nos filhos, com uma redução de 75% no risco se seguirem 5 fatores de baixo risco. Já quando mães e filhos seguem um estilo de vida saudável juntos, o risco de obesidade na prole cai 82%. Um estudo realizado por Melzer e outros em 2015 em genitoras e crianças de 3 a 10 anos na cidade de Santos, SP, mostrou que o estado nutricional materno está relacionado com a gordura abdominal nas crianças, principalmente com a medida de CC. O acúmulo de gordura abdominal materno aumenta as chances da criança apresentar esse quadro. A RCE foi apontada como mais eficaz do que o IMC, a CC e a CB, para avaliar o risco cardiovascular e o excesso de adiposidade em crianças e adolescentes, além de apresentar correlação com o IMC da criança. A RCE é útil na avaliação nutricional em crianças e adolescentes, oferecendo também avaliação da adiposidade central. Vieira, em 2018, identificou que crianças de 4 a 7 anos em Minas Gerais, com RCE maior ou igual a 0,5, têm 5,6 vezes mais chances de ter excesso de peso. Esse resultado está de acordo com um estudo no sul do Brasil, onde RCE foi um parâmetro complementar útil ao IMC para indicar adiposidade abdominal em crianças de 6 a 10 anos. Estudos em adultos mostram que RCE é equivalente ou melhor que a circunferência da cintura e o IMC, na previsão de risco cardiometa. Na pesquisa, RCE e CC
de mães tiveram valores semelhantes de risco cardiovascular, mas essa correlação não foi encontrada em crianças e adolescentes. Ashwell, Gunn e Gibson, em 2012, concluíram em uma meta-análise com mais de 300 mil adultos de várias nacionalidades que a RCE é mais eficaz do que o IMC e CC na identificação de risco cardiometabólico. A CC melhorou a detecção de resultados adversos em 3%, enquanto a RCE melhorou em 4% a 5% em comparação com o IMC. Carvalho e outros, em 2015, demonstrou que IMC, CC e RCE estão associados ao risco cardiovascular em mulheres, enquanto os RCQ e RCE em homens. O IMC foi mais relevante que o RCQ para determinar o excesso de peso em mães. Na população estudada, a RCS mostrou-se um instrumento útil que pode ser usado na avaliação nutricional. Quando comparada a outros parâmetros da antropometria clássica, entre parênteses CC, CB e MSC, mostrou identificar uma maior prevalência de condições associadas ao risco cardiovascular e excesso de adiposidade. Também foi vista que existe uma correlação dos indicadores antropométricos maternos com os dos filhos, mostrando uma herança genética causal. Quando usada a RCS, a CC, RCQ e MSC para avaliação nutricional das genitoras do estudo, o resultado foi que a RCS e a CC são bons parâmetros para serem usadas em conjunto para avaliar o risco cardiovascular materno. Mais estudos são necessários para avaliar as RCS no Brasil, na população pediátrica e estabelecer um ponto de corte mais fidedigno, assim como a associação entre o risco cardiovascular materno e da sua prole. E esse foi o fim da nossa apresentação. Todo o conteúdo mostrado tem como referência as duas autoras do artigo.